Muito bem, meninos e meninas, de volta aqui com o nosso estudo sobre os protozoários. Paramos aqui, certo? Então, a partir daqui a gente vai começar a falar das protozooses, das doenças que são causadas por protozoários, tá? E eu vou continuar dividindo aqui para ficar entendível, tranquilo, vídeos curtos, para vocês ficarem numa boa, tá? Para ninguém pirar, para ninguém espernear. E vamos lá. Bom, com relação às protozoas, é importante vocês saberem algumas coisas antes de a gente falar dos ciclos biológicos dos parasitas que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, o que são cistos e trofozoítos, né? Essas são as formas em que vocês vão encontrar muitos protozoários parasitas, ok? E qual que é a diferença, né? Então vamos lá. Protozoários parasitas, quando estão em condições não favoráveis, passam para a forma de cisto, ou seja, o cisto, a forma cística, é a forma de resistência desses parasitas. Então, quando eles estão fora do hospedeiro, que eles estão no ambiente, que eles podem sofrer aí as ações, as intempéries, tá, do tempo, seja frio, calor, pH, chuva, enfim, uma série de fatores que poderiam matar esse protozoário, ele consegue sobreviver na forma cística. É como se fosse um ovo, né, de proteção, e ele fica lá dentro, ele pode ficar lá por dias, meses e até anos, tá? Até as condições ficarem favoráveis e ele se tornar para a forma ativa dele, que é a forma de trofozoito ou trofozoíta, ok? Então, quando as condições elas voltam a ser favoráveis no ambiente, ou seja, essa é a forma infectante. Então, se a pessoa se infectou com o cisto, ele passa para a forma ativa dentro do hospedeiro, ok? Então, ele passa para a forma trofozoíta, que é a sua forma ativa, e a partir daí ele começa a de fato infectar o hospedeiro, e é nesse momento que nós temos aí a fase aguda de determinada doença, ou que você consegue diagnosticar, onde você tem os sintomas, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, né, de amebas, tá? Nós chamamos de entameba, né? Se escreve entamoeba, mas a gente pronuncia entameba. Então, entameba é o gênero, ok? E aí nós temos algumas espécies aqui que eu coloquei para vocês. E para vocês darem uma olhada também, a diferença da forma trofozoíta para a forma cística, né? A maioria das formas císticas tem esse formatinho aqui mais redondo, parece um ovinho mesmo, de proteção. E a forma trofozoíta é mais aquele aspecto de ameba mesmo que vocês já devem ter na cabeça de vocês, tá? Bom, dessas espécies aqui, muito comum de se ouvir falar é a Entamoeba coli e Endolimax nana, tá? São amebas aí que é comum, são muito mais comuns ao intestino humano, intestino grosso, ok? Porém, você pode encontrar outras espécies como essas aqui que vocês estão vendo, e eu vou chamar a atenção para uma específica, que é essa aqui, tá? Que é a Entamoeba histolítica, que ela também pode ser encontrada no intestino humano, porém a Entamoeba histolítica ela pode ser um problema, ok? Então, assim, essas formas elas são encontradas no intestino humano, intestino grosso, para ser mais específico, com uma relação assim de comensalismo, como eu tinha explicado para vocês, tá? Então elas tiram proveito nosso sem prejudicar a gente. Porém, essa espécie aqui, ela pode se tornar um problema e nós vamos ver por quê, tá? Antes disso, dá uma olhada aqui na classificação geral, né, dos protozoários, dos principais aí, né, que nós vimos até agora. Então, olha só. Essa classe aqui, a Rhizópoda, é onde são encontradas as amebas. A Actinopoda e a Foraminífera são classes aí que você encontra protozoários, principalmente de vida livre, que vivem em ambiente marinho, ok? Então veja que o que está em vermelho foi o que eu destaquei, porque é o que nós vamos ver, que nós vamos falar, que é o mais estudado. Não que esses aqui não sejam importantes, mas como esses outros têm importância para a saúde pública, a gente vai focar mais neles, né? Então não dá para a gente falar de todos os protozoários, toda a parte da zoologia, porque isso não é um curso de zoologia, né? Ciliófora são os ciliados, né?
que a grande maioria também é de vida livre. Por que eu coloquei de vermelho aqui também? Porque foi o exemplo que a gente viu lá, como são protozoários ciliados, a gente falou bastante do paramécio, né? Então é uma classe aí muito importante, muito estudada de parasitas não, de protozoários de vida livre, tá? Já os outros, né, nós vamos falar hoje aqui das amebas, nós vamos falar dessa classe aqui, especificamente da Entamoeba histolítica. E nas próximas aulas nós vamos dar um enfoque nessa classe aqui, que é o apicomplexa e zoomastigófora, tá? Então, protozoários aqui que não têm estrutura de locomoção e protozoários flagelados. Então, existem duas doenças muito faladas, muito estudadas, muito importantes, tá? Que nós precisamos ver que está relacionando esses parasitas aqui também. Beleza? Bom, mas por hoje a gente vai falar da amebíase, tá? E aí, antes de a gente ver o ciclo biológico, né, da Entamoeba histolítica, a gente precisa saber algumas informações importantes sobre essa doença também. Detalhe, agente etiológico, gravem este nome, tá? Porque lá nas provinhas, lá fora, quando vocês estiverem prestando alguma coisa, ou até mesmo no Enem, e cair esse tipo de conteúdo, não necessariamente que seja protozoário, mas qualquer parasita, ele vai se referir como agente etiológico, tá? E você tem que saber que agente etiológico é o causador da doença, é o cara que causa a doença. Então, nesse caso, quem causa a amebíase? A Entamoeba histolítica, essa espécie de ameba especificamente que vai causar essa doença, ok? Então, esse é o agente etiológico. Neste caso, não tem um vetor. Daqui a pouco, nas outras doenças, a gente vai falar de vetores, ok? Por enquanto, agente etiológico é o causador da doença, tá? Ela tem uma característica específica que seria o quê? Elas são essencialmente anaeróbicas, né? Então, elas vivem em ambientes com ausência de oxigênio, que é o intestino grosso humano, ele é perfeito para essas condições anaeróbicas, ok? Inclusive, existem muitas bactérias anaeróbicas no nosso intestino grosso, tá? Como que se dá a infecção? Como que você pega a amebíase? Ingestão de alimentos ou água contaminadas com cistos. Então, lembra dos cistos? Então, como se fossem aqueles ovinhos. Então, eles vão estar no alimento, na água contaminada, e essa pessoa pode fazer a ingestão. E aí ela fica contaminada. Bom, como eu tinha falado para vocês, esses caras eles podem viver numa boa no seu intestino grosso, tá? Porém, quando invade a parede do cólon, enfim, qualquer cólon, pode ser o cólon ascendente, transverso, qualquer região do seu intestino grosso, ele pode causar, por exemplo, um sintoma que é a diarreia, né, constante. Esse é o principal sintoma, um dos primeiros que aparece, tá? E pode ser diarreia sanguinolenta também, por quê? Pode sair sangue, né, nas fezes, porque ele está invadindo a parede do seu intestino e ele pode causar feridas, tá bom? E aí pode ser um problema maior se ele conseguir atingir a corrente sanguínea, e aí ele pode chegar em outros órgãos vitais, como fígado, pulmão e cérebro. E aí sim pode ser fatal. Então, uma doença que pode parecer bobinha, quando ela atinge órgãos vitais, ela pode chegar a órgãos vitais, ela pode ser fatal nesse caso, ok? Muito bem. A distribuição ela é mundial, você pode ter casos de amebíase no planeta inteiro, tá? No mundo inteiro. Principalmente em locais que não tem saneamento básico. Então, essa questão de higiene, saneamento básico pode ser um grande problema, porque é onde vai se proliferar, né, esse parasita. E ela pode causar aí, anualmente cerca de 100 mil mortes, tá? Então, pode parecer bobo isso, né? Mas muitas regiões, por exemplo, do Brasil, não tem nem saneamento básico. Você não tem um investimento mínimo aí, saneamento básico, né? Nós aqui não temos esse problema. Dificilmente numa metrópole como São Paulo, a nossa cidade aqui mesmo, Santo André, você vai ter casos de amebíase. E se tiver também, a pessoa não vai morrer de amebíase, né? Ela vai ser tratada tranquilamente. Mas existem regiões muito precárias que isso pode ser um problema e até levar à morte, tá? E alguns fatores de risco. O que é fator de risco, né? Então, ó, você tem aqui alcoolismo, câncer, desnutrição. Quer dizer que se eu, por exemplo, beber, eu vou pegar amebíase? Não, não é isso. Acontece que fator de risco, esses fatores de risco são fatores que aumentam a chance de você ter problema com esse protozoário,
ok? Vamos supor que você tem lá no seu intestino grosso a entameba histolítica, mas você não tem sintoma, você está bem, está tudo tranquilo. O alcoolismo ele pode ser um fator de risco, porque o álcool ele afeta todo o nosso corpo, principalmente o trato gastrointestinal, ou seja, ele afeta seu esôfago, seu estômago, seu intestino grosso, seu intestino delgado, e aí pode ser um problema, você pode ficar mais frágil e esse protozoário, essa ameba, ela pode invadir esses tecidos e aí pode ser grave, né, se ela atingir a corrente sanguínea, ou seja, tudo isso aqui são fatores de risco, tá? Mas não quer dizer que se você tiver nessa situação, você vai ter amebise, beleza? Bom, para finalizar a nossa aula, deu uma gaguejada aqui, não liga não. A gente vai dar uma olhada no ciclo. Esse ciclo aqui é o mais tranquilo que você vai ver por enquanto, tá? Só vai piorar, mas vamos lá, vamos com calma. É bem tranquilo, né? Eu deixei a foto aqui da forma cística e a forma trofozoíta, tá? Para vocês não esquecerem. Tudo começa com a ingestão, né? Então, essa pessoa lá, vamos supor que ela... nossa. Vamos supor que ela ingeriu água ou algum alimento contaminado com cisto, né? No caso aqui o cisto maduro, né? Aquele cisto que ele está prontinho meio que para, entre aspas, né, eclodir e passar para a forma trofozoíta, ok? Então a pessoa ingeriu, vai passar aqui pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, pum, chegou aqui no intestino grosso, que é o que vocês estão vendo aqui. Chegou no intestino grosso. E aí pode ficar numa boa, mas pode causar problema. E aí, que tipo de problema você pode ter, né? Aqui nessas legendas é importante vocês entenderem. Então, a letra A, ela representa o quê? Uma colonização não invasiva, ou seja, está de boa, não está causando nenhum problema. Na letra B, você tem problemas intestinais. Por quê? Porque a entameba, ela está sendo invasiva, ela está causando ferida, ela está entrando no seu intestino e com a intenção de cair na corrente sanguínea, por exemplo, tá? Então, a gente precisa evitar que isso aconteça, por isso que é necessário o tratamento rápido. E veja que aqui, ó, essa letra D significa o quê? O estágio de diagnóstico. Então, é nesse momento aqui, ó, que a pessoa vai começar a ter sintomas e você vai conseguir diagnosticar. Por quê? Porque quando essa pessoa eliminar as fezes, nas fezes vão sair as formas císticas e as formas trofozoítas. E aí, é claro, com o exame de fezes você consegue identificar essas formas e aí você vai diagnosticar a pessoa com amebíase, por exemplo. Vai identificar a espécie, tudo certinho e vai falar, ó, essa pessoa está com amebíase, tá? Então, é um exame simples, né, de você diagnosticar e tratar. Porém, se isso não acontecer, você não tem hospital por perto, você não tem saneamento básico, você não tem uma higiene correta, o que pode acontecer? A gente vai evoluir para a letra C, que é a Extraintestinal Disease. O que é isso? É uma infecção aí extraintestinal, ou seja, ela vai sair do seu intestino e vai para outros órgãos, como eu tinha falado antes, fígado, pulmão e até o cérebro, ok? Esses órgãos, obviamente, que eles são vitais, né? Então, se atingir esses órgãos aqui e causar muito dano, pode ser danos irreversíveis. Essa pessoa ela pode morrer ou ficar com sequelas. Se atingir o cérebro, por exemplo, ela pode ficar com sequelas graves, ok? Porque são danos irreversíveis, beleza? Bom, esse é o problema, né? Aqui você tem a evolução, né? Quando a pessoa ela defeca, sai nas fezes as formas císticas e trofozoítas, tá? E aí você fecha o ciclo, ok? Então, se você não tem um saneamento básico e uma higiene legal, essa pessoa aqui, quando ela defeca, então o saneamento básico é o tratamento de esgoto. Então, imagine que você tem um esgoto a céu aberto, outras pessoas podem estar sujeitas a serem infectadas, ou essa pessoa ela pode continuar sendo auto-infectada. Beleza? Bom, é isso. Ciclo tranquilo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E a gente continua aí nas próximas aulas com as outras doenças. Beleza, galera? Beijo no coração e até a próxima. Valeu!